Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje, a gente reflete sobre como derrubar um preconceito histórico e acabar com a homofobia. Também vamos mostrar o que mudou com o novo Código Florestal. Você já sente os efeitos da mudança? Vamos assistir uma matéria sobre o consumo de álcool no Brasil e conhecer os resultados da Lei Seca. E, para finalizar, você sabe o que o seu filho anda assistindo na TV? A partir de agora, a saúde está em foco. Ao longo dos séculos, a homossexualidade já foi entendida de várias formas e mesmo com a evolução em tantos campos, o assunto ainda gera um entendimento polêmico e até violento. Vontade, atração, desejo, a expressão da sexualidade ou das muitas sexualidades humanas é tão plural quanto as individualidades. Não há uma única vontade que seja unânime ou quem possa definir o que é certo ou errado quando se tenta compreender o instinto sexual. A atração entre os pares, a forma de se expressar sexualmente, o entendimento do próprio desejo e a aceitação do desejo do outro. A sexualidade humana transborda sobre as tentativas históricas de forjar um padrão ou impor uma definição do que deveria ser considerado normal. Durante muito tempo se tentou demonstrar que a heterossexualidade estava inscrita na natureza, né? Era da natureza e a homossexualidade seria um desvio, uma degeneração desse fundo natural, né? Hoje se sabe que esse fundo natural é muito mais diverso do que já se quis demonstrar. A homossexualidade já foi considerada pecado, crime e doença. Hoje é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma manifestação natural da diversidade sexual. Mesmo com esses avanços, ainda parece distante o dia em que a sexualidade vai ser compreendida em toda a sua pluralidade. O que é normal para você quando o assunto é sexualidade? Cara, pra mim o normal é homem com mulher e vice-versa. Eu fui criado assim, homem com mulher e mulher com homem, e não homem com homem e mulher com mulher. Qualquer coisa que torne as pessoas felizes. Eu não tenho grandes tabus, eu acho que é mais saudável você ter uma pessoa feliz do que você ficar preso a moldes, né? E ver tanta discrepância comportamental. Eu não sou um cara homofóbico, eu não tenho preconceito, mas o normal pra mim é conforme as leis de Deus, porque eu sou católico, então o normal pra mim é isso, mas sem preconceitos. Para Sérgio Carrara, que é coordenador do Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, o entendimento do prazer como um desvio moral foi determinante para condicionar a sexualidade a padrões de comportamento considerados aceitáveis. Um marco importante é, obviamente, o advento do cristianismo, né? O cristianismo vai se opor a este mundo da antiguidade clássica, né? Do paganismo e em vários aspectos. Um dos aspectos era em relação à moral sexual, né? E dentro da moral sexual, um ponto importante é a condenação da homossexualidade. Condenados a sermos todos iguais, fomos educados para o preconceito, mas nem mesmo milênios de reprovação conseguiram impor uma forma única de expressão dessa individualidade. Que você tem um futuro em que não existam sexualidades melhores ou piores nesse campo, né? Que a escolha do objeto sexual não implique uma hierarquia entre o bom sexo e o mau sexo, aquele sexo que deve ser desprezado, né? Objeto de violência. Os pequenos produtores reclamaram de um lado e os ambientalistas também fizeram barulho, mas não teve jeito. O novo Código Florestal foi sancionado, semeando polêmica para todos os gostos. Agora você vai rever uma matéria que mostra os impactos que a mudança no código gera na vida de um pequeno produtor. Uma paisagem comum para quem passa pela estrada que corta o município de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. As plantações de hortaliças estão por toda parte. O clima frio e a água em abundância favorecem o plantio. Dessas pequenas propriedades saem a maior parte dos legumes e verduras que abastecem os mercados do estado.
Seu Ademar é dono de 5 hectares de terra. O agricultor e mais 5 famílias produzem 24 toneladas de hortaliças por mês. A vagem e o brócolis são plantados na beira do rio que corta a propriedade, um lugar que deveria ser preservado. Apesar de conhecer o Código Florestal, seu Ademar conta que há mais de 40 anos planta desta maneira e que seria impossível respeitar o tamanho da faixa de mata ciliar exigida pela lei. Pelo Código Florestal, o agricultor só deveria começar a plantar a 30 metros do leito do rio. A obrigação de demarcar as áreas de proteção permanentes e as reservas legais preocupa os milhares de agricultores do país. Eu vou perder quase 50% da minha propriedade para produzir. Então, ela fica quase que inviável para fazer a produção. Ela vai ter que ser destinada a outro tipo de negócio. Eu só tenho uma certeza. Você, ela morando lá no Rio, está muito mais arriscado morrer de fome do que eu aqui. Porque eu vou plantar aqui na minha terra e eu vou comer o que eu estou plantando. Não vou ter dinheiro, não vou ter nada, mas eu vou passar fome, não vou. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, as APPs são áreas que precisam ser protegidas para preservar a paisagem e a biodiversidade. É proibido plantar nas encostas com declividade superior a 45 graus, nas nascentes, nas margens de rio e no topo de morros. A proteção dessas áreas visa evitar o assoreamento e a erosão do solo. Já a reserva legal é o percentual da propriedade em que deve ser preservado o ecossistema tradicional. Os percentuais mínimos são de 20% na Mata Atlântica, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. O espaço a ser preservado pode ser escolhido pelo dono da terra. Para seu Ademar, o governo deveria compensar os pequenos agricultores, que vão perder parte de suas terras para cumprir a lei. Então nós não temos subsídio no país, aqui não dá. Assim, Ademar, você não planta nada, você perdeu, não pode produzir em 2,5 hectares, só tem 2,5 hectares, mas eu vou te compensar. Você tem aí 1.000, 2.000 por mês para compensar aquela área. Não tem isso. Para o economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Yang, a necessidade de preservar o meio ambiente vai muito além da questão financeira, principalmente em áreas que estão em constantes riscos de sofrerem com os desastres naturais. Isso não é para proteger apenas a natureza, é para proteger essencialmente o ser humano que vai se estabelecer numa área, que vai sofrer inundação ou vai sofrer deslizamento e vai ter seus bens e, pior ainda, a sua família em risco por causa de um pequeno ganho econômico. Os últimos números divulgados sobre a lei seca apontaram para uma redução de até 40% nos atendimentos a vítimas do trânsito em hospitais públicos. Beber para quê? Comemorar com os amigos, socialmente. Isso aqui é fundamental na relação interpessoal mesmo, para marcar um evento, uma data. E é um ritual, não passa disso. Porque tem isso, né? Assim, o álcool é uma coisa de família, né? Tipo, a minha família, os dois lados têm alcoólatras, muitos alcoólatras. O que motiva muito o alcoolismo é as emoções, é alegria, é tristeza, é perca, é ganha. Isso tudo aconteceu comigo. Motivos não faltam para um golinho de álcool. Está na cultura brasileira. As bebidas alcoólicas se misturam com a diversão e oferecem uma alegria que parece superar boa parte das insatisfações do dia a dia. É de longe a substância psicotrópica mais consumida no mundo e o Brasil está entre os países que mais consomem. A média é de 18,5 litros por ano para cada brasileiro e a preferência nacional é o chopinho no final do dia. Está entre os jovens e as mulheres o crescimento mais expressivo desse consumo nos últimos 10 anos. Um levantamento realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas, SENAD, teve um resultado preocupante. O estudo revelou que o consumo de álcool entre adolescentes de 12 a 17 anos atingiu 54% e entre eles 7% já apresentam dependência. Já entre as mulheres, o número de alcoólicas aumentou em 50%.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 2 milhões de mortes todos os anos no mundo em virtude do consumo excessivo do álcool. No Brasil, são 15 milhões de alcoólatras e mais de 32 mil mortes todos os anos pelo consumo da bebida, que é responsável por mais de 72% dos homicídios e cerca de 60% dos acidentes com mortes no trânsito. A nossa realidade é muito dura. O Brasil é o 5º país do mundo em número de mortes no trânsito. Ficamos realmente muito atrás de países considerados desenvolvidos e até outros países em desenvolvimento como o nosso. Por que a gente tem uma lei tão dura com tantas outras coisas e com isso a gente não faz nada? A legislação brasileira proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e restringe a publicidade desse tipo de produto a determinados horários, além de coibir a associação da bebida ao esporte, a atividades saudáveis e à sexualidade. A mais conhecida das leis é a 11.705, a Lei Seca, que causou polêmica por ser uma das mais rígidas do mundo. É necessária a tolerância zero para que a gente pudesse mudar a realidade no Brasil, tendo em vista os riscos que às vezes uma pequena própria dosagem de álcool poderia prejudicar na direção de um veículo automotor. E, na verdade, o Brasil não inova quando fala sobre essas questões. Na verdade, a gente está copiando, e atrasadamente já, em 15, 20 anos, uma tendência mundial. Em todos os países do mundo, o nível de tolerância é muito próximo a zero. Considerada radical por muitos brasileiros, os números da lei são a sua melhor defesa. Entre junho de 2008 e junho de 2010, a média nacional na redução de mortes no trânsito foi de 6,2%, ou 2.302 mortes a menos em todo o país. É um indicativo muito positivo que a Lei Seca, através das suas ações de prevenção e fiscalização, vem cumprindo seu papel, vem preservando e salvando vidas. Pesquisas indicam que as crianças passam em média 2 horas e meia por dia em frente à televisão, seja durante as refeições ou enquanto brincam. Mas que TV é essa que os pequenos assistem? Na mão, o controle remoto, cardápio de uma programação variada. Mas quando o poder de escolha da criança, é preciso que os pais fiquem ligados na qualidade do que vai ser consumido. Programas que eu não acho que são bacanas, mesmo como, então acho que o pai e a mãe têm que estar perto, sabe, acompanhando. Mas se a mamãe não está por perto... Eu ligo a TV discretamente, vejo um programa que eu gosto e quando a minha mãe chega, eu desligo a televisão e finjo que estou dormindo. Meu Deus, é mesmo, acha? Rafaela tem 8 anos. Adora assistir televisão desde muito pequena. Hábito comum entre os milhões de brasileirinhos que ficam encantados com os personagens que mexem com a imaginação de quem ainda mistura ficção com realidade. É porque elas têm uma vida na TV, elas são bonitas, elas são cantoras. Aí eu queria ser elas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2007, crianças entre 4 e 11 anos de idade passam em média quase 5 horas por dia em frente à TV. Rafaela só pode assistir no máximo 2 horas de TV por dia. A programação é determinada pela mãe Ana Cláudia, que além do bom senso, usa a classificação indicativa dos programas para decidir o que vai ser exibido na tela da TV. Eu acho que é um norte, né? Eu acho que a gente tem que se basear. Alguém olhou aquele programa e discutiu e eu tento achar que é uma linha que tem que ser, que você vai seguir. A classificação indicativa é um serviço de análise e de produção de informações objetivas sobre conteúdos audiovisuais. É uma política pública de Estado, regulamentada por 2 leis federais. O objetivo é indicar aos pais e à família a existência de conteúdo inadequado em programas, filmes, novelas e jogos eletrônicos. As recomendações da classificação indicativa vão da faixa etária livre até 18 anos de idade. Violência, sexo e drogas são os 3 critérios avaliados. A gente entende que a criança está passando por um processo de formação que se dá através da escola, através da família e também através dos meios de comunicação. A classificação indicativa deve ser veiculada em 2 momentos durante a exibição de programas de TV. Exibição completa no início do programa e exibição resumida no retorno dos intervalos. Para a Ana Cláudia, muitas vezes o melhor é desligar a TV. Eu acho assim, a gente pode passar um dia sem TV, agora um dia sem brincar, eu acho que não dá para ela passar.
O Saúde em Foco dessa semana fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!